Primeira Pedro, capítulo de número 1, versos 1 e 2. Meus irmãos, o que fazer quando estamos diante de uma pressão social? Como o povo de Deus deve se portar quando ele é esmagado diante da sociedade que ele vive? Os irmãos que receberam essa carta há muitos anos atrás, eles não estavam ainda sofrendo fisicamente, mas havia uma opressão social sobre eles. Eles foram colocados de lado na época em que eles viviam. Eles sofreram calúnias, maledicências, sofreram injustamente. E um dos grandes questionamentos que se passava diante desse povo era o seguinte: como reagiremos a tamanha injustiça? Como o povo de Deus deve reagir quando ele sofre injustamente? Qual deve ser a reação que a sociedade terá quando o povo de Deus é esmagado de maneira injusta? Pedro, então, sabendo que o povo de Deus estava passando por essas circunstâncias, ele é motivado a escrever esta carta. Nós vamos ver que o coração de Pedro é um coração de um pastor tentando dar esperança a um povo que está sendo esmagado, a um povo que está sendo caluniado, a um povo que está se perguntando como deve então se portar e reagir. Pedro, com um coração pastoral, querendo orientar os irmãos e encorajar esses irmãos, ele vai escrever. Por isso, hoje nós vamos ficar na introdução. Muitas das palavras que vocês lerão aqui, juntamente comigo, são palavras que nós já conhecemos. É uma introdução que era comum para a época, não há nada de especial. Mas o que torna essa introdução de um caráter urgente para nós é de que é um pastor, é um presbítero, encorajando e trazendo esperança para o seu povo. Por isso, meus irmãos, nós vamos ver que Pedro, em outras palavras, está dizendo: se você está entre os irmãos que está pensando em voltar do caminho, se você está entre os irmãos que estão querendo desistir no meio da caminhada, essa carta é para te encorajar. Por outro lado, se você é um dos irmãos que está dentro do grupo que ainda está firme e que se sente encorajado a continuar caminhando e travando as batalhas da fé, você precisa tomar cuidado, porque o seu coração, ele é tentado a voltar atrás. Ao mesmo tempo que nós estamos diante de uma carta que está gritando para nós: fiquem firmes, não retrocedam. A vontade e as tentações e as provações que vêm sobre você e querem te fazer parar, eu estou escrevendo para que vocês continuem travando a batalha e correndo a carreira da fé. Mas se você, meu irmão, se sente firme, eu tenho uma mensagem de alerta para você: cuidado, porque amanhã você pode ser o irmão que necessita de encorajamento e de consolo. Portanto, a carta de 1 Pedro é uma carta que é para a igreja. Quando ela foi enviada no seu contexto original, ela não abrangeu um círculo pequeno de irmãos, mas essa carta percorreu um tamanho de aproximadamente 450 mil quilômetros. Nós vamos ver que ela percorreu o Ponto,
a Galácia, a Capadócia, a província da Ásia e a Bitínia. Silas, ou Silvano, há debate se ele foi quem escreveu a carta enquanto Pedro ditava, ou se foi o próprio Pedro. O que é certo é que Silvano, ou Silas, ele foi quem enviou a carta, e ele ficou na responsabilidade de não só entregar a carta aos irmãos que estavam recebendo, mas ele deveria explicar. Geralmente, quando começamos a exposição de um livro, nós iniciamos já nos seus primeiros versos, mas eu quero convidar os irmãos a irem para o capítulo 5, verso 12, para que consigamos entender o propósito dessa carta, como podemos aproveitá-la para os nossos dias e o que ela disse para o seu público original. Capítulo 5, verso 12, diz assim: com a ajuda de Silvano, ou seja, Silas, a quem considero irmão fiel. Provavelmente os irmãos conheciam só de ouvir falar sobre Silas, mas aqui Pedro está endossando o caráter na comunidade de Silas. Recebam ele é um irmão fiel. Eu lhes escrevi resumidamente. Aqui está uma das funções de Silas. Enquanto Pedro gostaria de discorrer mais nesta carta, ele precisa, como que é alguém que entendeu a urgência, precisa fazer um resumo e mandar essa carta, porque os irmãos precisam ser encorajados e consolados. Ele então tem consciência de que está escrevendo um resumo esse profundo, a ponto de Lutero dizer que esta carta poderia facilmente se comparar com a carta de Romanos ou o Evangelho de João em profundidade do Evangelho. O propósito e o trabalho de Silas é que quando ele chegasse nessas localidades, ele entregasse a carta e ele começasse a discorrer e a explicar o resumo de Pedro. E então Silas estava na missão de aprofundar o que Pedro começou a escrever na carta. Nós estamos diante de um resumo de 5 capítulos, um resumo sobre o Evangelho. Os estudiosos desse livro vão dizer que, dentro desse livro, dentro da carta de Pedro, nós podemos facilmente pegar falas de Pedro, que foram falas de Jesus. Para os irmãos que não sabem, o Evangelho de Marcos, que está sendo exposto pelo nosso irmão Mateus, Marcos tem Pedro como uma fonte original. Pedro é aquele quem ajudou Marcos a escrever o primeiro evangelho, ao qual foi base para os outros. Nós estamos diante daquele que andou com Jesus e que aqui os estudiosos concordam que claramente ele traz os ensinamentos de Jesus em pontos específicos. E nós podemos olhar para a profundidade do evangelho nesta carta. Meus irmãos, não há como continuar essa pregação sem antes dizer que nós leremos um pastor consolando e encorajando um povo que está sofrendo. Um povo que, alguns dentre esses, estão começando a duvidar da bondade de Deus. Como pode sofrermos de maneira injusta por vivermos o Evangelho de Jesus Cristo? Aonde está Deus? Que caráter é esse que permite que passemos por coisas tão injustas, tão indignas? Pedro, sabendo de tudo isso, ele escreve uma carta. E aqui está o propósito da PIB do Parque estar reunida num domingo de manhã. Nós devemos ser um povo que se encoraja e que se consola mutuamente. Os primeiros irmãos, quando começamos a ler Atos, nós vemos claramente, isso fica muito claro no verso 42 do capítulo 2, de como eles compartilhavam até o que eles tinham, para que eles continuassem prosseguindo na obra do Senhor. Meus irmãos, nós somos chamados. Essa não é uma função pastoral, essa não é uma função diaconal, essa não é uma função da liderança. Segundo Paulo, em Colossenses 3,16, a função de se encorajar uns aos outros
é uma função, é uma ordenança, é um mandamento para que todos nós façamos na comunidade da fé. Conversávamos no pequeno grupo de quinta-feira que começamos em Mesquita sobre o crescimento espiritual. E antes de nós falarmos sobre crescimento espiritual, nós precisamos meditar sobre se de fato, pelo menos no último mês, passou pela nossa cabeça ou uma preocupação no nosso coração com a seguinte pergunta: estamos nós crescendo na fé? O meu evangelho, o meu cristianismo, ele tem amadurecido? Essa não é uma pergunta que nós podemos adiar para a semana que vem. Essa é uma pergunta que dirá muito sobre o seu cristianismo e sobre a sua fé. Antes sequer, de fato, se nós começarmos a medir, começarmos a falar sobre os meios de graça que nos levam ao crescimento, a pergunta como ponto de partida é: nós nos preocupamos se temos uma fé que tem amadurecido? Ou somos o mesmo cristão de 3, 5, 10 anos atrás? No livro que nós começamos a ler no pequeno grupo, o autor, na introdução do livro, ele já vai dizer que, depois de 3 anos, ao sentar em casa, ele constatou que não havia nenhum sinal de crescimento na fé. Um pastor sentou em casa e constatou que a sua fé não crescia nos últimos 3 anos. Nós precisamos parar. Nós precisamos voltar e fazer um autoexame profundo da nossa fé, da nossa vida. É estranho, e como eu disse, nós receberíamos como um irmão amado, como uma irmã amada, se estivesse aqui no nosso meio alguém que sofresse de nanismo. Em outras palavras, um anão. Seria alguém que seria amado por todos, eu tenho certeza. Mas nós também concordamos que o nanismo, ele é uma anomalia genética. É um adulto num corpo de criança. Da mesma forma, é estranho para toda uma comunidade, é estranho para os nossos colegas de trabalho, é estranho até para aqueles que compartilham do mesmo teto que nós, termos tão longos anos de caminhada e ainda assim agirmos como crianças na fé. Pedro, ele tem um propósito de encorajar e de consolar, mas ele também quer chamar a responsabilidade para que esses irmãos cresçam na fé. Esse será um dos temas nas próximas pregações. Pedro, ele está preocupado com o crescimento na fé dos irmãos. E ele começa dizendo, Pedro, capítulo 1, verso 1. Apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Mas afinal, quem eram esses irmãos que estavam recebendo essa carta? Aqui está já um grande debate. Aqui já há uma grande discussão. Nós não sabemos ao certo se eram judeus ou se eram gentios. Há um grande grupo de estudiosos que acreditam que eram gentios, que se converteram no dia de Pentecostes, porque dentre as 5 regiões citadas aqui, 3 foram citadas em Atos 2, dentre aqueles que estavam no meio do povo. E, daqueles que foram convertidos, cerca de 3.000, diante da pregação de Pedro, é uma possibilidade de que esses irmãos estavam. Então, eles retornam para as suas cidades, pregam o Evangelho e o Evangelho prospera. Mas há um outro grupo de irmãos que dizem que foram judeus, de que talvez eles vieram por meio da colonização romana. Esse grupo citado aqui, essas 5 cidades ou províncias na época, que eram províncias romanas, provavelmente quando os romanos queriam fazer uma província num lugar, eles enviavam um grupo deles de confiança para que pudessem ficar situados ali naquele lugar. E então alguns acreditam que, quando eles formaram essas províncias, eles enviaram esses judeus que ficaram ali
e agora começaram a se converter. Nós não sabemos ao certo, e também alguns estudiosos vão dizer que esta carta, ela pode facilmente ser aplicada tanto a gentios quanto a judeus. Por isso eu quero prosseguir e não perder tanto tempo nisso, meus irmãos. Nós sabemos que os desafios deles eram o ostracismo social, eles eram colocados de lado por causa da sua fé. Aqueles que antes eram convertidos, até mesmo dentro das suas famílias, eles começavam a sofrer perseguição. Propósito da carta. Pedro quer manter viva a fé deles. Ele escreve com esse propósito maior. É claro que podemos dizer o aconselhamento de Pedro aqui, a forma como ele encoraja e consola. Mais à frente ele vai falar da esperança viva para o qual nós fomos regenerados. Mas o grande escopo, o grande tema desta carta, segundo, depois de estudos, Pedro querendo encorajar e fazer com que esses irmãos permaneçam com uma fé viva. Meus irmãos, nesta manhã, nós somos intimados a olhar para dentro de nós, de maneira honesta e sincera, e nos perguntarmos hoje, qual é a qualidade da nossa fé? Hoje, se você pudesse olhar para o estado do seu coração, da maneira como você está aqui hoje, ouvindo esse sermão, baseado no último mês ou na última semana vivida, nos dilemas do trabalho ou em casa, ou dentro de si mesmo, os seus desafios, a pergunta que eu começo fazendo é: qual é o estado da sua fé? Como está hoje o seu coração? Como está a sua alma diante do Evangelho? Você ainda é alguém que está diante da pregação da palavra com um senso de urgência de que eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu necessito estar diante do povo de Deus e ser encorajado e consolado. Ou você é alguém que hoje se encontra de maneira fria? O seu devocional na última semana já não foi mais a mesma coisa. A rotina conseguiu te engolir. Os afazeres te impediram, como se tivesse criado uma barreira entre você e Deus. Eu quero te encorajar, meu irmão, porque nessa introdução, o que nós vamos ver é um pastor encorajando as suas ovelhas. Ele começa dizendo: aos eleitos de Deus. Isso aqui é maravilhoso, porque ele vai novamente falar sobre a eleição no capítulo 2. E também no verso 2, olha comigo no verso 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Uma grande parte dos estudiosos vão dizer que esses escolhidos, no verso 2, no grego ele não está. O que Pedro está tentando fazer aqui é ligar o verso 1 ao verso 2, de forma que os irmãos não fiquem perdidos em seu raciocínio. Tente imaginar, tire os escolhidos do início do verso 2, e tente pensar que ele começa falando dos eleitos de Deus no verso 1, ele fala dos peregrinos dispersos, ele fala das províncias, e depois ele continuaria falando assim, de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Quando ele coloca os escolhidos no início do verso 2, ele está querendo lembrar novamente os irmãos de que, irmãos, vocês foram escolhidos por causa do pré-conhecimento de Deus. E nós já vamos chegar lá, mais à frente, e explicar o que significa a presciência ou pré-conhecimento de Deus. Mas Pedro, ele está falando aqui da eleição, e ele continua falando dos peregrinos dispersos. Pedro aqui, ele está sendo completamente intencional. Acredito eu que grande parte dos destinatários aqui eram gentios, homens fora do judaísmo que foram convertidos no Evangelho. E Pedro está usando uma linguagem que era apropriada dos gentios. Mas a pergunta que eu faria para Pedro é: Pedro, se o seu público-alvo não são os judeus, que entenderiam de forma muito rápida o que ele estava querendo dizer aqui, mas se o seu público são os gentios, por que então escrever com uma linguagem judeia ou judia? O objetivo de Pedro aqui
é dizer para os irmãos o seguinte: meus irmãos, vocês são eleitos de Deus, peregrinos dispersos. Sabe por quê? Porque eu quero lembrar a vocês de que o que vocês estão vivendo e sofrendo hoje não é algo exclusivo de vocês. Esse jogo de palavras que Pedro faz aqui, eleitos de Deus, peregrinos e dispersos, eram palavras aplicadas ao povo de Israel no Antigo Testamento, enquanto caminhavam pelo deserto, enquanto saíam do Egito e enfrentavam as diversas guerras que eles enfrentaram ao entrar em Canaã. Pedro está querendo dizer, meus irmãos, esses sofrimentos, essa pressão e essa angústia que vocês estão passando e vivendo agora, eu quero lembrar a vocês de que tudo isso faz parte do conhecimento de Deus e de que isso não é um acidente na vida de vocês. O que vocês estão vivendo e passando é como se Deus estivesse formando um povo em que as provações e as diversidades é que vão forjando o caráter desse povo que está sendo formado. Quando ele cita aqui eleitos de Deus, é como se ele estivesse dizendo, meus irmãos, mais à frente eu vou começar a falar como vocês devem se portar diante de uma sociedade ruim, que persegue vocês de maneira injusta. Mas antes de eu começar a fazer esses imperativos de como vocês devem se comportar e viver, eu preciso falar da identidade de vocês. O que nós estamos vendo aqui, no verso 1 e no verso 2, é Pedro trazendo a identidade do povo de Deus no meio das provações e das guerras. É como se Pedro estivesse dizendo o seguinte: eu não posso começar a falar para vocês, começar a encorajar vocês e consolar vocês, senão de uma outra forma que seja mostrando que vocês pertencem a um povo que está sendo formado não há 100 anos atrás, mas um povo que está sendo formado desde quando Abraão saiu de sua terra, desde quando Israel passou pelo deserto até agora. Essa é a maneira que Deus forma um povo para si, por meio das guerras, das lutas e das provações. É por isso que Pedro está aqui fazendo um jogo de palavras e dizendo, meus irmãos, eu não estou nada mais, nada menos, mostrando para vocês que vocês possuem uma identidade. Vocês não precisam ficar com medo do amanhã. Vocês não precisam ficar temerosos se Deus abandonou vocês ou não. Vocês não precisam ficar se perguntando do porquê estamos passando isso, ou porquê estamos vivendo o que estamos vivendo. Não, eu estou dizendo para vocês que essa é a maneira de Deus formar um povo para si, e de purificar e ajuntar esse povo, mesmo quando tudo parece estar sendo desgovernado e perdido. É a maneira que Deus está juntando e formando um povo. Meus irmãos, eu não preciso fazer nenhum seminário de adivinhação, eu não preciso aqui conversar horas e horas com todos que estão aqui, para saber que, dentre nós, há irmãos que passam por momentos difíceis, há irmãos que passam por tribulações, seja na sua casa, seja com colegas de trabalho, seja com as situações da vida ou com dilemas internos. E eu não ouso fazer nenhum outro tipo de consolo inicial que não seja o que o apóstolo Pedro fez aqui. Eu preciso lembrar a vocês de que vocês não estão dados ao acaso. Eu preciso lembrar os irmãos de que nós não estamos entregues à nossa própria sorte. Nós não somos um povo perdido que vai de um lado para o outro perguntando como será o dia de amanhã. Pedro aqui está dizendo, meus irmãos, vocês pertencem a um povo, vocês pertencem a um Deus, e o que acontece com vocês não acontece de maneira que vocês precisam ficar desanimados, sem saber para onde ir. Deus está com vocês, Deus está juntando um povo, Deus está fazendo as coisas novas, e é por isso que vocês podem viver e continuar firmes, mesmo em meio a ser esmagados pela sociedade que vocês vivem. Eu sei que há irmãos aqui que
sofrem tentações no trabalho, sofrem provações. Sei que há irmãos aqui que são perseguidos de maneira injusta. Sei que há irmãos aqui que não são reconhecidos. Sei que há irmãos aqui que viram outras pessoas sendo promovidas, recebendo o mérito, quando na verdade o mérito deveria ser seu. E eu sei que o sentimento de injustiça e de inquietação no coração é grande. E a gente se pergunta se Deus não está vendo essas coisas. Mas Pedro está dizendo que vocês devem passar por isso, porque vocês são eleitos de Deus. E ao dizer que vocês são eleitos de Deus, Pedro está dizendo, vocês não nasceram ontem. Deus está formando um povo para si. E esse povo é marcado por injustiças e provações. Ele continua dizendo, peregrinos ou forasteiros. Essa é uma outra marca da pregação de Pedro. Pedro, ele quer mostrar para os irmãos, de maneira a encorajá-los e a consolá-los e trazer firmeza para a fé deles, de que eles são peregrinos. Irmãos, nós estamos de passagem nessa vida. Essa ideia, esse conceito de que nós estamos passando e de que esse lugar não é a nossa casa eterna, essa é uma teologia firme dentro da mente de Pedro. Eu convido os irmãos a olharem para o verso 17, ainda do capítulo 1, em que ele vai dizer assim, uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Capítulo 2, verso 11, ele vai dizer, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Pedro tinha várias opções. Pedro tinha diversas maneiras de encorajar esses irmãos a continuarem firmes. E uma das coisas que ele faz é lembrando esses irmãos de que este lugar não é a nossa casa. Pedro não faz isso de maneira aleatória. As informações chegaram até Pedro. Pedro sabe que dentro desses irmãos destinatários, muitos queriam voltar atrás. Muitos estavam pensando em desistir da carreira da fé. Muitos até estavam sendo tentados a voltar à maneira antiga de viver, vazia, como ele vai dizer mais à frente. Os irmãos estavam tentados a permitirem com que o mundanismo, as práticas pagãs, entrassem no meio deles de volta. Pedro, então, está encorajando, irmãos, vocês são forasteiros nesse mundo. Vocês não pertencem aqui. Fiquem firmes. Não cedam às pressões sociais. Não cedam aos julgamentos. Não cedam às acusações. Não cedam às calúnias. Continuem firmes na fé. Por quê? Porque nós estamos de passagem neste lugar. Nós somos forasteiros. Nós somos peregrinos. Pedro está lembrando os irmãos. E esta também é uma linguagem usada para o povo de Israel na época do deserto. Nós estamos aqui de passagem. Este não é o nosso lugar. Precisamos lutar contra o paganismo no nosso coração. Precisamos lutar contra o mundanismo. Talvez os grandes escândalos que estão na mídia, as palavras que dizem por aí, que nós já reconhecemos que não pertencem a Deus, que não são de Deus, que é para destruir o povo do Senhor. Talvez isso já não nos cause tanto escândalo. Nós já nos acostumamos, nós reconhecemos de maneira rápida e tranquila. Mas se existe algo que pode ser sorrateiro e que pode destruir o povo de Deus, é quando o mundanismo entra dentro da igreja de maneira silenciosa. É quando as práticas lá fora começam a ser normais dentro da nossa casa. É quando o nosso coração se acostuma a pecar e já não há mais arrependimento. O senso de peregrinação nessa terra, nessa vida, ele vai se perdendo e nós começamos a ter o coração enraizado nas coisas deste mundo. Aí então o povo de Deus começa a cair de maneira silenciosa.
Aí então os púlpitos começam a ser vendidos e a falar de qualquer outra coisa que não seja o Evangelho. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos ousar, pensar ou viver de maneira que não necessitamos do Evangelho a cada segundo em nossa vida. Eu imagino que o que eu estou dizendo não é nada novo. Eu imagino que vocês já tenham isso solidificado na mente de vocês, mas acredite em mim e acredite no apóstolo Pedro, é uma tentação real nos esquecermos de verdades eternas que já foram pregadas um dia ao nosso coração. E cabe a nós termos esse senso de que a qualquer momento o nosso coração pode ser fisgado pelo mundo e podemos viver como se Deus não existisse. Quando o salmista diz que o tolo diz Deus não existe, ele não está dizendo dos maiores ateus da nossa época. Quando o salmista diz aquelas palavras, ele está dizendo que aquela tentação não é para eles lá fora, aquela tentação é uma tentação do povo de Deus. Porque na teologia do salmista, quando o tolo diz que Deus não existe, ele não está pensando no Richard Dawkins, ele não está pensando num ateu resoluto de coração, ele está pensando no cristão que começa a viver como se Deus não existisse. Esse é o tolo na teologia do salmista. É aquele que diz, não com os lábios, mas que diz com o coração, Deus não existe. Eu creio nele. Eu confessei ele no meu batismo. Eu levanto as mãos e eu o louvo. Eu digo que eu creio nele. Eu repito o credo. Eu repito o compromisso com a igreja. Eu repito tudo isso. Mas o paganismo pode tomar o seu coração e você viver como se Deus não fosse relevante para a sua vida. É por isso que Pedro está lembrando os irmãos de que nós não podemos perder o senso de peregrinos nessa terra. Isso é fundamental para que o mundanismo não entre e invada a nossa casa e o nosso coração. E ele vai continuar. Peregrinos dispersos. Novamente, é uma terminologia usada para os judeus, que foram dispersos depois que o povo foi enviado para o cativeiro. Eles foram separados, eles foram espalhados. E é isso que Pedro está dizendo. Eu estou enviando esta carta aos eleitos, aos escolhidos, aos peregrinos e àqueles que estão espalhados no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Meus irmãos, Pedro aqui está lembrando a esses irmãos de todas essas regiões de que eles são peregrinos e eles são peregrinos dispersos. Eles são peregrinos que foram espalhados, mas que ainda assim é possível continuar firme na caminhada. Verso 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai. Aqui, permita-me explicar 2 minutos. Existe um grupo de cristãos hoje, nos nossos dias, que usam esse texto para dizer que a nossa eleição aconteceu porque Deus viu no futuro que nós iríamos crer e então Ele nos escolheu. Eles pegam esse texto porque eles vão usar a palavra pré-conhecimento, ou em outras Bíblias, pré-ciência. Mas diante do texto, olhando estritamente para o texto e para a sua teologia bíblica, o texto não diz nada sobre isso. Pedro está dizendo, vocês foram escolhidos e vocês são peregrinos dispersos, de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Irmãos, eu convido vocês a olharem para o verso de número 19, que diz assim, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Verso 20, conhecido antes da criação do mundo. O que Pedro está fazendo aqui, basicamente, é dizer para os irmãos, meus irmãos, vocês foram eleitos por um Deus que viu tudo o que iria acontecer com vocês. Todas as provações, todas as tentações, tudo isso, Deus já havia visto desde a eternidade, e ainda assim Ele escolheu vocês.
Não porque vocês iriam aceitar a mensagem da salvação, porque isso se tornaria uma salvação pelas obras. Mas esse pré-conhecimento, o verbo no grego aqui está dizendo que essa é uma ação ativa de Deus. Deus está conhecendo, não só que ele é um espectador, de que ele estava sentado na eternidade e ele viu a existência de vocês. Não. Deus estava na eternidade, elegendo os irmãos de maneira ativa. E não só isso, mas como diz no verso 20, ele elege um povo, mas ele também elege a maneira como ele vai resgatar esse povo. Cristo se tornando carne e morrendo em nosso lugar. É isso que a passagem está dizendo. Vocês foram eleitos segundo o pré-conhecimento ou a presciência de Deus. E ele continua, pela obra santificadora do Espírito. Aqui, alguns mais ortodoxos ou alguns mais religiosos iriam estranhar, porque Pedro quebra a sequência lógica que nós conhecemos hoje. Como é feito no batismo? Quando o pastor batiza, ele diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Pedro aqui quebra a ordem da salvação. Por que ele faz isso? Nós não sabemos, mas me parece que, segundo os estudiosos dizendo, essa ideia de Pai, Filho e Espírito não era algo tão enraizado para a época, não era uma ordem obrigatória que todos deveriam seguir. E é por isso que logo depois do Pai, ele cita a obra do Espírito. E ele está dizendo, pela obra santificadora do Espírito. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é que Deus nos escolheu desde a eternidade, segundo a sua presciência, ou o seu pré-conhecimento, por meio, e isso vai se evidenciar, pela obra santificadora do Espírito. A santidade é uma marca do povo de Deus. E Pedro está dizendo, o que vocês estão vivendo, as tribulações que vocês estão enfrentando, elas não são desculpas para que a santidade de vocês fique em segundo plano. A santidade deve ser uma marca em nós, ainda e apesar de o que estamos passando e vivendo. A santidade deve ser algo que deve queimar em nosso coração, porque é para isso que nós fomos escolhidos e eleitos. E ele continua, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Há um jogo de palavras aqui. No verso 2 tem a palavra de acordo, depois pela e segundo para. O verso 2, ele é um verso que tem por base o verso 1. Nós somos eleitos em Deus, escolhidos em Deus, antes de todas as coisas existirem. E agora, ele traz o verso 2, e o final ele termina dizendo, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Meus irmãos, eu finalizo esse sermão dizendo de que a nossa vida, ela deve ser uma vida vivida em obediência a Jesus Cristo. Há debate do porquê a palavra aspersão do seu sangue está aqui. Ela parece estar fora ou desconectada de toda a passagem, mas, segundo alguns, a ideia é de que obediência e aspersão também eram termos que os judeus estavam acostumados. E Pedro está dizendo isso como uma forma de dizer, agora então, a partir da obediência e da aspersão do sangue, como se o sangue estivesse jorrando em nós, nós podemos iniciar a vida cristã. Irmãos, lembro de uma história que eu voltei a ler ontem, e eu confesso que eu chorei diante dessa história, depois de muitos anos sem tê-la lido. Martin Lloyd Jones vai dizer que havia um homem que tinha uma vaca, e essa vaca ficou à espera de dar os seus filhotes. E ela teve complicações no parto, e no meio daquela complicação, no meio daquele medo de perder um animal valioso, da sua renda ser comprometida, aquele homem faz um voto na hora do parto do seu animal. Ele diz o seguinte, dentre um dos animais, eu vou oferecer a Deus se ela continuar viva e se todos os filhotes ainda permanecerem vivos. Preste atenção nessa história. E nascem 2 filhotes, um mais avermelhado
e o outro mais clarinho, mais branco. E a sua esposa diz: meu bem, qual animal então ele será dedicado ao Senhor? Qual nós vamos oferecer a Deus em gratidão ao nosso animal ter continuado vivo? E ele vai dizer: não se preocupe com isso agora, não precisa se preocupar. Mais à frente nós escolhemos qual será. E o tempo passa. E a esposa volta a questioná-lo mais uma vez: meu bem, qual dos animais, qual dos filhotes será oferecido ao Senhor em gratidão? E ele diz: não precisamos nos preocupar com isso agora. Até que um dia, o animal mais avermelhado morre, falece. E ele chega em casa desesperado, completamente contornado com aquela situação. E ele conta para sua família: o animal que seria sacrificado ao Senhor morreu. A esposa pergunta: mas como um animal ao Senhor, se você nunca disse qual? O que Martin Lloyd Jones queria dizer com essa história? Quando precisamos sacrificar algo, quando precisamos dever obediência a alguma coisa, geralmente, sempre sacrificamos o animal do Senhor. Entre um compromisso lá fora e um compromisso com o povo de Deus, nós sacrificamos o compromisso com o povo de Deus. Entre um tempo de devocional em casa e fazer uma outra coisa descartável, sacrificamos o tempo que deveria ser dedicado a Deus. Quando queremos ouvir a mensagem e precisamos nos preparar para o culto, nós costumeiramente sacrificamos o animal que deveria ser oferecido a Deus. Que essa não seja uma realidade em nossas vidas. Que a obediência a Cristo venha a ser uma marca no nosso cristianismo e no nosso evangelho. Que diante do dilema entre sacrificar algo, que não venhamos primeiramente sacrificar aquilo que deveria ser de Deus. Pedro está lembrando os irmãos, e soa de forma estranha, em que Pedro deveria começar já encorajando e consolando os irmãos. Ele começa falando de obediência a Jesus Cristo. Isso não é à toa. A nossa vida deve ser uma vida em caráter do Evangelho. O Evangelho deve moldar os nossos padrões. A maneira como enxergamos tudo lá fora deve ser uma ótica a partir do Evangelho. As nossas experiências no trabalho, a maneira como reagimos às situações inesperadas da vida, deve ser uma reação pautada pela visão do Evangelho. Pedro começa falando da identidade cristã para começar a falar das coisas práticas. Meus irmãos, precisamos nos lembrar diariamente de quem somos, de onde estamos vindo e para onde estamos indo, para que o nosso coração não fique pelo meio da caminhada e outras pessoas passem e se lamentem por nós. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, clamamos ao Senhor por misericórdia, clamamos ao Senhor para que a nossa vida